pedir para você se apresentar, contar um pouquinho sobre você. Então, eu sou Silvia Amélia Bin, atualmente sou professora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, atuando no Departamento Acadêmico de Informática. Tenho trabalhado com os cursos de Sistemas de Informação, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, e já trabalhei também com curso de Arquitetura, ensinando programação para esses cursos que não estão assim no eixo da computação. Continuo vinculada ao programa Meninas Digitais, a um projeto de extensão chamado Teachers, e faço parte da Comissão de Educação da Sociedade Brasileira de Computação. Conta um pouquinho pra gente da sua história e a trajetória no meio da computação. Bom, eu sou do interior do Paraná, eu sou de Maringá. Naquele momento de escolher, né, qual curso de graduação fazer, eu me lembro que um dos cursos que eu queria fazer era publicidade. Mas, contextualizando, né, 1995, a publicidade numa cidade do interior não era algo que se mostrava promissor profissionalmente. Eu teria que sair também da cidade, não era uma condição que a minha família poderia sustentar. E comecei por eliminação. Eu tinha um bom desempenho em matemática na escola, né, no ensino médio, e falei, bom, vou buscar esse caminho da matemática, né, que eu tenho boas habilidades, mas eu não quero ser professora, então eu não vou fazer licenciatura em matemática, eu vou fazer computação, porque vou trabalhar numa grande empresa, né, vou usar salto alto, roupas elegantes de executiva. Então, foi mais ou menos o meu processo de escolha. Eu costumo compartilhar isso porque, em geral, quando a gente entra na universidade, a gente tem um conhecimento sobre cursos, sobre a dinâmica da universidade. E aí, no primeiro ano, eu já descobri que as minhas habilidades matemáticas não eram suficientes para o curso de Ciência da Computação. Foi o primeiro ano que eu me deparei com notas abaixo da média, né, pela primeira vez na vida. E isso mexeu muito comigo, fiz muitos questionamentos, mas por estar orgulhosa de estar numa universidade pública, né, aprovada no primeiro vestibular, falei, não vou desistir, vou, né? E aí passei em tudo, né? Me esforcei ao máximo, não levei nenhuma dependência, então também sou orgulhosa de dizer que fiz ciência da computação sem nenhuma dependência, né? Fiz em 4 anos, mas claro, tinha o privilégio também de só estudar. E no segundo ano de graduação eu descobri uma área chamada informática na educação. E aí eu me encantei, e no segundo ano de faculdade eu sabia que eu queria ser professora da área de computação. E, consequentemente, da graduação eu fui direto para o mestrado, porque eu sabia que eu precisava dessa qualificação, né, para traçar esse caminho profissional. Fui para o mestrado, então, na Unicamp, também bem focada, assim, eu quero informática na educação. A Unicamp também me parecia mais próxima do que, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Sul, que era um lugar também de referência para essa área. Depois do mestrado, então, comecei essa experiência como docente do ensino superior. Depois de uns 4, 5 anos, fiz o doutorado, daí fiz o doutorado na PUC do Rio, na minha área de paixão, que é interação humano-computador. De mostrar que a computação ela é muito diversificada em suas possibilidades e que às vezes a gente entra no curso com uma perspectiva, mas ao longo da carreira, por ser uma área também muito dinâmica, né, novas áreas sub-áreas vão surgindo, você vai descobrindo outras paixões pelo caminho e vai moldando aí o seu currículo. E sobre o livro? Esse aqui, que é a minha paixãozinha. Como que surgiu essa ideia da construção do livro sobre a Ada Lovelace? A ideia ela foi se materializando através das ações do programa Meninas Digitais, da Sociedade Brasileira de Computação. Eu tenho orgulho de dizer que eu estava na primeira reunião lá em 2011, em Natal, quando o programa surgiu, esse ano completando 10 anos, depois assumindo a coordenação junto com o professor Cristiano Maciel, participando dos eventos, entendendo, né, as diferentes razões pelas quais a gente tem poucas mulheres na computação, a gente foi identificando que precisava falar sobre isso cada vez mais cedo, né, com um público cada vez mais jovem, porque o Meninas Digitais ele nasce para dialogar com os estudantes do ensino médio, mas a gente percebe que ensino médio já é tarde.
Se a gente quiser trazer alguém para a computação, você tem que dialogar antes, tem que apresentar a computação antes. E aí a gente vai para o ensino fundamental 2 e percebe que também pode ser tarde. E entende que o papel da família é muito importante, o papel da escola, né, e das professoras, professores é muito importante. Então a gente identifica que a mensagem tem que ser enviada cada vez mais cedo e de diferentes formas. A gente tem muitas ações que ensinam programação para crianças de 5 anos, mas programação é uma maneira de apresentar a computação. Uma das teorias também mostra que a gente precisa de modelos, de pessoas reais para inspirar. Então, foi assim que foi se construindo. Eu não tenho formação para escrever livro infantil e comecei nas minhas palestras a fazer essa provocação, convidando pessoas. E através dos projetos de extensão, inclusive na UTF-PR, eu conheci o professor Marconi, do design, e a gente começou a dialogar. E eu comecei a falar, olha, a gente tem essa demanda de livros, mas não tem quem ilustre. Então ele abre as portas da turma dele, de uma especialização em narrativas visuais. Eu apresento o projeto, isso acontece em maio de 2017, né? Em outubro de 2017, a Kiara, que ilustrou o livro, entra em contato comigo. Olha, eu escolhi, o meu projeto dessa especialização vai ser ilustrar, fazer o projeto gráfico do livro. Então, a gente foi trabalhando de outubro até março, abril, nessa construção, e é muito interessante dizer, eu estava gestante, então, né, o livro nasce junto com o filho, só está faltando eu plantar a árvore agora, e eu acho que o livro, ele tem essa riqueza, porque ele vem de ações voluntárias realizadas no programa Meninas Digitais, da Sociedade Brasileira de Computação, depois ele se articula com os projetos de extensão dentro da universidade, que me fazem dialogar com outros cursos, e ele se concretiza materialmente por conta de toda essa parceria, né? Um professor abre a sua sala de aula, uma estudante se interessa, ilustra a história que eu criei coragem para redigir, que a gente tem um treinamento para escrita científica, não para literatura infanto-juvenil. E uma monografia que poderia ficar na biblioteca, né, se transforma realmente num livro porque tem o apoio financeiro da Sociedade Brasileira de Computação para fazer com que ele chegue na mão de muitas pessoas. E como que foi a recepção do livro? Foi incrível. Ele foi lançado em 2018, né, no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que aconteceu lá em Natal. Interessante, né? Bem onde o programa Meninas Digitais nasceu, anos depois ele estava lá sendo lançado. Desde 2015, a gente tem os livros infanto-juvenis específicos sobre a Ada Lovelace, dedicados exclusivamente a ela, em língua inglesa. Eu já tinha contato com esses livros, já tinha entrado em contato com as editoras, perguntando se tinha possibilidade de tradução para o português, e não tinha, e também por isso que a gente, né, vai por esse caminho de fazer um livro em língua portuguesa. Então, quando ele chega na Sociedade Brasileira de Computação, principalmente nessa comunidade do Meninas Digitais, a comunidade acolhe muito bem, né, esse produto, esse material. Por quê? Porque são professoras, estudantes, que já sentiam a necessidade deste tipo de material para dialogar com as famílias, com as escolas, com as crianças, com os adolescentes. Talvez por a gente não ter essa expertise, né? O primeiro trabalho de ilustração da Kiara, meu primeiro texto infanto-juvenil, eu digo de ilustração da Kiara como livro, né? Às vezes ele tinha uma crise, assim, de identidade, tipo, as pessoas, mas para qual faixa etária? E aí eu já recebi relatos de crianças de 5 anos, essa última semana, uma criança de 4 anos, que leu o livro e contou, a mãe gravou o áudio para mim, eu adoro a parte das perguntas. O que a Ada fez? A Ada fez uma máquina de computador. Entende? Tipo, é uma criança de 4 anos que com a leitura compartilhada já está tendo acesso a isso. E tem mães de professoras de 80 e tantos anos que também leem e adoram. Então, eu acho que a gente conseguiu atingir um público muito diversificado para mostrar que a computação ela é feita de pessoas que têm família, que têm filhos, que têm animais de estimação, que têm amigos e com esses amigos faz projetos incríveis. Como é ser uma mulher na computação? Fizeram essa pergunta outro dia e eu respondi de um jeito e depois eu fiquei pensando, se me perguntarem isso de novo, eu vou começar diferente.
E eu quero dizer que é muito gratificante ser uma mulher na computação. Quero começar assim, sabe? Faço referência a datas porque a gente vem estudando esse movimento, né, das mulheres da computação, então eu considero isso importante, contextualizar se é capital, se é interior, em que parte do mundo a gente está. Porque em 1995, quando eu decido fazer ciência da computação, eu não ouvi de ninguém que aquilo não era para mim. Na época, a minha mãe era docente da universidade, trabalhando com língua inglesa, e ela dava aula de inglês para a turma de análise e desenvolvimento de sistemas. E um dia ela me levou, antes de eu entrar na graduação, ela me levou para essa turma para eu sentir. Não era uma aula de computação, né? Era uma aula de inglês com textos sobre computação. Mas, assim, para minha mãe, aquilo já era natural, eu estar dentro de uma universidade, dentro desse grupo. Durante a graduação, nós éramos minoria, mas nós éramos 30%. Hoje em dia, quando muito, somos 10 nas salas de aula. Consequentemente, eu tive que interagir. Meus grupos tinham uma menina, duas e os meninos, né, para complementar. Enfim, eu acho que a maioria dos grupos que se formavam assim, para fazer trabalho na universidade já eram mistos. E isso traz uma riqueza muito grande, porque é essa diferença de perspectivas, de experiências, de formação, que promovem realmente essa criatividade, essa inovação. Só em 2011, quando eu começo a ter contato, 2007, na verdade, quando foi o primeiro WIT, né, Women Information Technology, do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Em 2007, eu estava lá também, no Congresso da SBC, estava fazendo doutorado, estava no meio do doutorado, e é ali que eu começam a me provocar para esse tema, né? E aí você revisita a sua história para tentar entender, tipo, teve preconceito, não teve? E eu acho que os preconceitos que eu enfrentei foram sutis, não me impediram de caminhar, talvez tenham me levado para caminhos um pouco diferentes, mas não me impediram de caminhar. Então, eu acho que é muito gratificante. Temos desafios? Temos. Inúmeros, mas nós também temos pessoas maravilhosas na computação, né? Então eu tive um orientador de TCC que me apresentou a iniciação científica, que me incentivou a ir para congresso. Depois eu tive as minhas orientadoras de mestrado e doutorado. E hoje tem um grupo de amigos muito diversificado dentro da computação. Então é gratificante e é mais gratificante ainda poder estar vinculada a ações como as desenvolvidas pelo Meninas Digitais para conscientizar que a gente precisa. Eu tenho às vezes a sensação de que ao longo desses anos, né, de 95 para cá, algumas coisas se endureceram e eu acho que a gente tem que mostrar que, olha, a computação é para um grupo muito diversificado, de muitas caras, muitos perfis, muitas habilidades. E eu acho que a computação nos permite criar, fazer diferente. É gratificante ser uma mulher na computação. Você se lembra de algum desafio que foi diferente de ser mulher para uma vivência, sei lá, de um homem que você tenha passado? Revisitando o passado para tentar entender para que caminhos me levaram, eu acho que desde lá e ainda não se propagou isso amplamente, tem muita gente que tem uma visão muito estreita do que é computação, do que consiste ser alguém de computação. A programação, ela é uma espinhal ali, né? Uma coluna dorsal ali. E aí, algumas pessoas interpretam, se você não tiver super mega plus habilidades nisso, você não é da computação. E desde o primeiro ano de faculdade, eu me identificava mais com as atividades que tinha que conversar com as pessoas, que eu tinha que redigir um bom texto, que a gente sabe que até hoje é muito, muito importante. Né? O mercado, às vezes, se incomoda que profissionais de computação têm ainda deficiências nessas habilidades, e então eu tinha essas habilidades da escrita, da organização. Num grupo misto, um colega falou, você sempre fica com a parte mais fácil, que é o levantamento de requisitos e a escrita do documento. Depois de 20 anos como professora, eu vejo que programar é simples para algumas pessoas e é muito, muito difícil escrever o relatório. Mas aquilo talvez tenha me dito assim, sabe de me fazer questionar, sou da computação? E sim, sou da computação.
E a gente precisa dessas habilidades. Vai ter profissional que vai encapsular tudo isso. A habilidade de programar e a habilidade muito boa de se comunicar. Outros vão enfatizar mais um aspecto ou outro. Então, eu acho que esse preconceito, talvez eu não tivesse recebido esse comentário, né? Se eu fosse um homem. E aí teve 2 outros que são muito, vamos dizer, pitorescos. Já no doutorado, quando eu chego na instituição, um colega vira para mim, já estava lá há um tempo, e eu devia estar de saia, vestido, alguma coisa assim, um estilo bem feminino. E ele me diz, as mulheres aqui, em geral, elas se vestem de uma maneira mais masculina, que eu acho que é para não serem questionadas sobre a sua capacidade intelectual. Vou de vestido, né? Vou continuar com os vestidos. E eu morei no Rio de Janeiro, as mulheres são muito femininas, eu amo o estilo de vestidos longos e me identifiquei. Hoje estou aqui, estou de macacão, entende? Então, assim, não importa o que eu visto. Mas alguns anos depois, estando ainda no doutorado, eu estava com um agasalho todo rosa bebê. Fofo, lindo, minha mãe tinha me dado de presente, eu adorava, achava que ficava bem com o meu cabelo, que era todo preto na época. E um professor vira para mim e fala assim, no pátio, assim, na fila da lanchonete, você acha que é a Barbie? Eu, não, a Barbie não, porque eu sou morena, né? A Barbie é loira. Enfim, tipo, hello, eu já falei alguma vez da sua roupa. São sutilezas, são coisas que eu tô chamando de pitorescas, mas se você não tiver bem, isso vai te impactar. E eu precisei, essa semana, pegar meu diploma de doutorado por um processo interno da universidade, e aí eu olhei para ele e vi CR 93. Né? Tipo, eu fiz o meu doutorado em 4 anos, com coeficiente de rendimento 9,3. Isso é muita coisa. Então, assim, e daí que eu tô de vestido, e daí que eu tô de moletom rosa. Mas as pessoas não vão ali, né, olhar o seu CR, elas estão vendo a roupa que você está usando e eventualmente vão te julgar por isso. Então, eu acho que nesse sentido, na minha profissão também escolhi a área de interação humano-computador, como eu te disse, por algumas interpretações ainda muito estreitas do que é computação. Às vezes as pessoas não compreendem, né, toda a contribuição que essa área pode trazer para a computação como um todo, né, para a ciência. Então, você tem que constantemente trabalhar a tua autoestima profissional, pessoal, para lidar com esses equívocos de interpretação que as pessoas têm. Algumas pessoas esperam, né, aquele dress code, né, o padrão ali de vestimenta. Eu não estava nem, assim, que pode incomodar algumas pessoas, né, mas eu nem estava num estilo sensual. Eu só estava com uma cor. Eu estava com um estilo de roupa feminino, né? Adequado para o ambiente acadêmico. Eu acho que, né, a gente tem realmente um dress code, alguma coisa assim, mas eu acho que o meu amigo fez tentando me proteger. Né? Não, acho que ele não fez por mal, acho que ele tentou me proteger. Tipo assim, eu sei que você é capaz, não quero que você passe por constrangimentos. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que ter essa liberdade. Se um dia eu quiser chegar na sala de aula dando aula com um macacão, que eu também não seja julgada por isso. Se eu quiser um dia chegar de salto alto e maquiagem, que eu não seja julgada por isso, né? Porque tem esses protocolos, né? Quem é da computação não pode ser vaidosa. Por que não? Se o meu humor hoje está para a vaidade, eu serei. E se não quiser também? E se o meu humor hoje está para o conforto, eu vou de Crocs, entendeu? Eu acho que a gente tem que se despir, né, desses rótulos e começar a olhar para a capacidade intelectual das pessoas, para o caráter das pessoas. Ainda temos muito o que aprender e compartilhar. Fala agora um pouco para a gente sobre o projeto Teachers. O projeto Teachers é um dos caçulas aí do Meninas Digitais. A gente começou ano passado, em 2019, com a professora Rita Berardi e eu. E ele também vem de um acúmulo de experiências que nasce no Emílias, que é um outro projeto parceiro do Meninas Digitais, e compreendendo que é complexo esse problema de termos poucas mulheres na computação, a gente identifica que a gente precisa de um projeto para dialogar diretamente, exclusivamente com professoras
professores da educação básica. A Sociedade Brasileira de Computação, ela já tem elaborado as diretrizes de como fazer a inserção da computação na educação básica, mas vamos olhar para a realidade. Nós não conseguimos formar nem metade, estou sendo gentil, do que é a demanda de mercado para a área de computação. Como é que nós vamos dialogar com a educação básica? Quem é que vai atuar na educação básica? E aí a gente compreende que quem vai atuar já é quem está atuando, mas a gente pode dar instrumentos, ferramentas para essas pessoas se sentirem também seguras para falar de computação. Em Curitiba, a gente tem um movimento que tem um viés aí de inovação, de tecnologia, tem um trabalho lindo sendo feito já com essas professoras, faz um trabalho incrível, sabe? De pegar um livro de literatura, e eu vou fazer uma propaganda aqui agora, né? Que é a Malvina, do André Neves, que é um livro incrível, e as professoras pegaram todas as invenções da Malvina e criaram com Arduino. É lindo isso. Então, você ter essa possibilidade de criação na educação básica pública de uma cidade é uma riqueza muito grande. Com esse diálogo com as professoras, a gente criou o Teachers, que é uma brincadeira, né? Vem da palavra em inglês para professoras, né? Teachers. E a gente brinca com a palavra pegando o T e C, que é de tecnologia, informática e computação. E o hers para mostrar assim, é dela, ela pode. E a gente tem levado para esse público, né? De docentes da educação básica, conceitos de computação que podem ser articulados com as mais diversas disciplinas, usando como base essas diretrizes da Sociedade Brasileira de Computação. Eu tenho esse eixo aqui da Base Nacional Comum Curricular e ele se articula com este conceito da computação. O Teachers, então, ele vai criar material, né, exemplos mais específicos de como é feita essa articulação. A SBC, ela faz isso, né? A liga com B, ok. Como liga? Que exercício que eu faço? Que assunto que eu abordo? A semente também nasceu através do Ada Lovelace, que a gente fez uma oficina em 2018 no Congresso da SBC em São Paulo, em parceria com a professora Rosiane, da Federal do Amazonas, que a gente trabalhou conceitos computacionais, do pensamento computacional, num enredo da vida da Ada Lovelace. Existem infinitas possibilidades da gente fazer essas articulações. Se você pudesse descrever um cenário ideal para as mulheres hoje na computação, qual seria ele? Um cenário que, pegando o gancho do que a gente conversou, que elas sejam valorizadas, ouvidas e que suas falas sejam realmente levadas em consideração, independente da cor do cabelo, da cor do esmalte, da cor do batom, do estilo de roupa, da área dentro da computação em que ela atua, da instituição onde ela se formou, da cidade de onde ela veio, do sotaque que ela tem. Eu também tive essa experiência. No Rio, um francês que fazia parte do nosso grupo de pesquisa ficava tirando onda, né, com o meu sotaque de porta, né, tipo, hello. Então, a gente também tem no Brasil, né, esse preconceito linguístico, que é desnecessário. E eu acho que o cenário seria esse, de termos realmente que elas estejam num grupo diverso, dialogando, contribuindo. Essa semana estou fechando aqui a leitura de um livro que é de uma história incrível também, que é da Red Lamar, que é uma pessoa que contribui para a computação através de uma parceria com um homem. Então, eu acho que é nesse sentido, sabe, que a gente possa ser parceiros. E a Red, ela, quando faz a parceria com o George Antheil, que é um compositor, ela é questionada, né? Quando a mulher dele chega de férias, assim, o que vocês estão fazendo? Né? E ela era uma estrela de cinema. Tipo assim, a gente tá fazendo um projeto. Ela, tá. Tipo assim, sim, estamos fazendo um projeto. Vem aqui ver o projeto, né? Por quê? Porque as pessoas não acreditam que um homem e uma mulher possam estar juntos para um bem científico, né? Para fazer um projeto. Que às vezes eles vão ficar até de madrugada trabalhando juntos, ponto. Então, veja, Laís, são tantos aspectos que a gente tem que lutar, né? Que essa sociedade não seja violenta, que ela respeite, que ela compreenda, que tem muita gente com bons propósitos nesse mundo. Que essa mulher também encontre essas comunidades, essas pessoas, esses grupos que já estão fortalecidos, que já estejam assim com a sua autoestima lá em cima, que elas encontrem esse caminho. Precisar se afastar de algum ambiente hostil, ok.
porque eu acho que em alguns ambientes a gente teria que gastar muita energia e as pessoas ainda não estão preparadas. Então, deixa lá no cantinho, né? Vamos aqui trabalhar nos nossos projetos. Enfim, eu acho que hoje eu vi uma frase muito interessante, né? Que eu repliquei aqui. Diversidade acima de tudo, respeito acima de todos. Né, do Milton Cunha. Então, eu vou reproduzir aqui. Eu acho que seria este cenário para as mulheres. Por último, como que você acha que os homens, que tem tantos, né, podem ajudar nessa batalha que as mulheres vêm enfrentando agora dentro da computação? São muitas possibilidades, a gente já vê várias iniciativas pelo mundo. A ONU, por exemplo, quando começa a proposta de He for She, né, ela já faz essa provocação, claro, num contexto muito mais amplo, não está falando só de mulheres na computação, mas ela já sinaliza que os homens podem ter uma contribuição para esse mundo diferente, porque eu vejo que a gente já tem muitos homens que compreendem, né, o que a gente quer, mas ainda não estamos todos nós assim preparados para algumas situações, né? Então, às vezes, numa mesa de reunião, o homem percebe que a sua amiga profissional ali que está do lado dele sofreu um tipo de preconceito, mas quem cometeu o preconceito foi o cliente, foi o chefe, e aí ele não sabe como reagir. Então, a gente tem que buscar esse aprendizado, porque aí fica num desafio, né? Tipo, se eu defendê-la, eu vou estar tirando a força dela se defender? Mas a gente... É complicado, mas a gente tem que dialogar. Nesse momento, ele não defendeu, dela dizer assim, ó, eu estava sem forças, tá? Da próxima vez, você pode entrar na minha defesa. Ou se ele te defender e você se acha, né? Tipo assim... No outro dia, chega para ele e fala assim, olha, ali eu estava forte, tá? Marca, sabe? Faz um código ali para sinalizar quando precisa de ajuda, quando não precisa. Que outro dia foi a Rita fez essa atitude, um ambiente grande, alguém fez uma piadinha desnecessária, e as pessoas têm aquela reação automática de ha. Tipo, não ria. Não bata palma, silencie. Eu e a Rita, a gente tem muito essa linha, a gente acha que às vezes o silêncio é a melhor arma. Porque conforme o ambiente também que você grita, você é interpretado de uma maneira equivocada, né? E a tua fala perde credibilidade. Então, eu acho que os homens, a gente tem que dialogar mais. Identificar quem são, eu vou falar a palavra aliados, né, que remete a uma guerra, não era bem isso que eu queria dizer, mas de uma forma é também, né? Mas a gente precisa dialogar. Não estou lembrando agora de um filme, depois a gente posso te passar e você deixa disponibilizado aí um documentário, né? Que os homens também estão discutindo a sua masculinidade, né? O que é ser homem. Então, algumas atitudes que a sociedade diz que não é masculina, é sim. Então, acho que esse diálogo é muito importante. E, de novo, a gente tem que trabalhar também, por exemplo, como eu falei, se numa sala um professor ou uma professora faz uma piadinha machista, como é que a gente trabalha a turma? Porque esses estudantes também têm receio, né, de se manifestar. O silêncio talvez pode... E o professor também vai perceber o silêncio se ele quiser, né? Se ele estiver consciente, porque tem uns que não vão nem perceber, ficam no seu mundo ali divagando e não vão perceber. O documentário é O Silêncio dos Homens. Meu marido acabou de me ajudar nessa tarefa. Que isso também é importante, né? Pra gente, tipo assim, sou casada, tenho um filho que está ali do lado do marido, organizados para eu conseguir participar da entrevista, né? Você tem que ter essa parceria, você tem que ter esse grupo de apoio. E aí, então, complementando, né? Como é que os homens ajudam? Dá apoio. Ele tá ali, trabalhando, com uma tela cheia de código, né? No colo dele ali, com o filho do lado, tá tudo certo. São várias desconstruções que precisam ser feitas. Dá para ajudar de inúmeras maneiras. Então, assistam Silêncio dos Homens, também pode ter vários insights de como podem ajudar. Legal, muito obrigada, Silvia, foi incrível, é muito gostoso te ver falando, dá pra ver a tua animação com o assunto. Laís, eu que agradeço essa oportunidade, eu acho assim, é uma história, é uma narrativa, então eu também fico muito feliz, né, de você dar a oportunidade de outras narrativas, outras histórias,
porque a gente espalhando isso, cada um vai fazer os seus recortes e vai construir a sua própria narrativa. Sim. Então, eu acho que é bonito da gente mostrar que temos sim diversidade na computação em todos os aspectos, seja nas áreas de atuação, seja nas pessoas que fazem computação. Eu te agradeço muito essa oportunidade também de dialogar com você.